Olá, sejam bem-vindos à Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, para mais um debate ao vivo. Planos de saúde, com foco voltado para os idosos. Lógico que nós vamos abordar outros assuntos referentes ao plano de saúde para aprofundarmos posteriormente as questões inerentes envolvendo os nossos idosos. Para iniciarmos e agradecendo a presença de Dr. Dagoberto José Steinmeier Lima. Ele é advogado, especialista em direito empresarial, diretor da Somatória Consultoria em Saúde, chefe de assessoria jurídica do Sistema Abrange, Sinamge, Sinog, da Federação Brasileira de Hospitais, da Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisas. É o advogado de estabelecimento de serviços de saúde e das operadoras de plano privado de assistência à saúde. Estamos aqui também com a presença da doutora Maria Estela Gregori, que é advogada, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, professora da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi diretora de fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e assistente de direção do PROCON de São Paulo. Agradecemos também a presença da Selma do Amaral, que é formada em Ciências Sociais pela USP, atua há mais de 22 anos como especialista de proteção e defesa do consumidor na Fundação PROCON de São Paulo, onde desde 2011 responde pela Diretoria de Atendimento e Orientação ao Consumidor. E também agradecemos a participação de Dr. José Luiz Toro da Silva, que é membro da Comissão de Planos e Assistência à Saúde da OAB de São Paulo, advogado e professor, mestre em Direito Político e Econômico e doutorando em Direito. Nós temos também, no intervalo e no final, o comentário de nosso Dr. César Augusto Fontes Murmilli, que é advogado, especialista em Direito Contratual pela PUC de São Paulo, mestre em Direitos Difusos e Coletivos e é membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo. Nós vamos iniciar com as breves exposições dos nossos debatedores, inclusive podendo abordar sobre o assunto que foi relativo aos artigos. E antes de iniciarmos efetivamente e passando a palavra à doutora Maria Estela, que vai começar, faço um apontamento pessoal. A liberdade é um preço que nós devemos lutar sempre, porque a democracia nos permite a esse tipo de debate. Então, passo imediatamente a palavra à doutora Maria Estela. Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentá-los todos na pessoa da doutora Kim, que fez gentilmente esse convite, e também cumprimentar os meus companheiros nessa tarde, que estão nessa luta desde a época da regulamentação desta lei dos planos de saúde no Congresso Nacional, o doutor Dagoberto, o doutor Toro e a Selma, que ela é responsável por eu ter entrado nessa área da saúde lá quando a gente trabalhava juntas no PROCON de São Paulo. Então é a primeira vez que eu falo isso publicamente, Selma, que você é uma grande responsável por eu estar aqui hoje. E eu agradeço muito a você esta oportunidade. E eu acho que nessa tarde, para a gente conversar sobre um tema tão complexo que são os planos de saúde, eu tenho que começar essa conversa através da nossa Carta Maior, da nossa Constituição Federal de 88, que trouxe inúmeras inovações ao ordenamento jurídico brasileiro. Ela é conhecida como a Constituição Cidadã, que trouxe de volta ao nosso país, e hoje nós comemoramos há 50 anos do golpe de 64, onde nós vivemos durante 21 anos num regime militar, e essa Constituição justamente trouxe a volta da democracia ao nosso país e é a primeira Constituição Federal que promoveu os direitos humanos. Ela consagrou, essa Constituição Federal, a preponderância do coletivo sobre o individual e ela trouxe um princípio que eu entendo fundamental de interpretação para todos os direitos conferidos às pessoas, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E para que uma pessoa tenha efetivamente respeitada a sua dignidade, é necessário que ela tenha efetivamente garantidos os direitos sociais, que entre eles está o direito à saúde, consagrado
associados, hoje no século XXI, aos direitos previstos no artigo 225 da Constituição, os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as atuais e futuras gerações. Então, e esta mesma Constituição, pela primeira vez, nenhuma Constituição anterior tinha se referido a um sujeito especial chamado consumidor. E a Constituição de 88 também trouxe essa inovação ao ordenamento jurídico, trazendo que é dever do Estado a defesa do consumidor. Entre os princípios da ordem econômica, também determinou que se olhe para a defesa do consumidor. E nas disposições transitórias, determinou a elaboração de um Código de Defesa do Consumidor. E esta mesma Constituição também trouxe um capítulo específico para o setor da saúde, trazendo um modelo ao Brasil híbrido. De um lado, a oferta pública, ou seja, que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que oferece, e do outro lado, a oferta privada, ou seja, são dois subsistemas, o subsistema público e o subsistema privado. E é dever do Estado garantir saúde a todos os brasileiros. E essa mesma Constituição também disse que é possível que a iniciativa privada ofereça assistência à saúde. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele nasce no ordenamento jurídico com garantia e raiz constitucional. Ou seja, é uma lei geral no que se refere às relações de consumo e é uma lei, como diz o professor Nelson Nery Júnior, meu querido orientador, é uma lei principiológica. Ela determinou expressamente que o consumidor, esse sujeito de direitos especiais garantido constitucionalmente, ele é um sujeito vulnerável. E nós, como vamos tratar do assunto dos idosos, os idosos nessa relação é um sujeito hipervulnerável, ou seja, ele precisa de uma proteção maior do que um consumidor médio, porque ele é um sujeito que necessita de maior atenção que os demais, como crianças, gestantes, deficientes e etc. E o Código de Defesa do Consumidor também trouxe como princípios o princípio à transparência, o princípio à informação, a boa-fé objetiva, que difere daquela boa-fé que nós tratamos no ordenamento jurídico por mais de um século, que era a boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva, ela, na questão da responsabilidade, ela independe da comprovação da culpa e também ela se refere à questão da conduta social, dos valores e princípios éticos de lealdade, honestidade e probidade. Então, é um código que ele nasce no ordenamento de uma forma diferenciada. E, portanto, todas as leis especiais relativas à matéria de consumo devem obediência a ele. Como a lei de telecomunicações, a lei de energia elétrica e, obviamente, a lei dos planos de saúde. E aí, nasce também no ordenamento jurídico uma lei especial no que se refere à questão dos planos privados de assistência à saúde, que nós utilizamos a expressão planos de saúde, o nome fantasia, que englobam neste nome fantasia também o seguro-saúde. E o nome jurídico é Planos Privados de Assistência à Saúde. E essa lei, que eu disse anteriormente, teve a participação de todos os membros desse debate, que participaram ativamente no Congresso Nacional, desde a sua discussão no Congresso Nacional. E essa lei, ela traz aspectos institucionais, assistenciais e econômico-financeiros. E, além disso, foi necessário o governo, na reforma do aparelho do Estado, no governo Fernando Henrique, criou o modelo de agências reguladoras, ou seja, o Estado sozinho não conseguia dar conta de administrar e de fiscalizar todos os segmentos da sociedade e se criou esse modelo de agências reguladoras. Num primeiro momento foram criadas as agências de infraestrutura, a ANP, a Anatel e a ANEEL, e num segundo momento agências de veio social, como a Anvisa e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, a qual eu participei durante 2 mandatos, os 2 mandatos iniciais, 3 anos no governo Fernando Henrique e 3 anos no governo Lula, como responsável pela diretoria de fiscalização. E essa agência reguladora, a ANS, ela tem como objetivo fiscalizar e regulamentar os planos de saúde.
e devem obediência, e ela só pode regulamentar o que a Lei 9656, de 3 de junho de 1998, determina, ou seja, uma agência reguladora ela não pode inovar no ordenamento jurídico, nem criando e nem extinguindo direitos, ou seja, ela deve regulamentar especificamente o que a lei originária determina. E muitos conflitos, às vezes, acabam ocorrendo porque ela não observa esses ditames e também não observa os ditames do Código de Defesa do Consumidor, que, por ser lei geral e principiológica, todas as leis especiais merecem obediência a ele. E esta lei, a partir da vigência desta lei, dia 1º de janeiro de 1999, aqueles contratos que foram firmados a partir da vigência dele, os contratos novos ou aqueles antigos que foram adaptados, devem obediência à Lei 9656 e também aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Os contratos antigos, aqueles que foram firmados até o dia 31 de dezembro de 98, chamados contratos ou planos antigos, devem obediência somente ao Código de Defesa do Consumidor, no que se refere aos seguros, ao Decreto-Lei 73/66. Então, já surge, quando a ANS foi criada e a vigência da lei, surgem no mercado dois tipos de contrato, aqueles contratos antigos e aqueles contratos novos. A partir daí, começam as polêmicas, e uma delas refere-se especificamente a questão dos idosos. Por quê? Porque a Lei 9656, ela traz a questão da problemática dos reajustes. Ela permite que haja reajustes financeiros, aquele de acordo com a moeda, que a ANS determina o valor máximo para os reajustes no que tange aos planos individuais ou familiares, ela dá um teto máximo e também permite a possibilidade de reajustes por faixa etária. Por que a lei, o legislador entendeu que era importante que isso ocorresse? Porque a gente sabe naturalmente, atuarialmente, que as pessoas mais idosas vão precisar mais de assistência à saúde do que os mais jovens. Então, se criou esse mecanismo para dar um equilíbrio nesse contrato. E aí, o legislador determinou 6 faixas etárias num primeiro momento e entre a maior faixa e a menor faixa, acréscimos de 6 vezes, ou seja, 600%. E isso fez com que o consumidor soubesse, na hora que ele fosse firmar um contrato, qual seria o valor que ele vai pagar daqui para frente, porque tem que vir expresso no contrato qual é o percentual e qual é a faixa etária. Então, ele tem como se programar. E depois foi alterado para 10 faixas etárias, entre a maior e a menor, e aí nasce o Estatuto do Idoso, que a vigência é a partir de 2004, do dia 1º de janeiro de 2004. E esse Estatuto do Idoso, ele trouxe expressamente que os idosos não poderiam sofrer reajuste em razão da faixa etária. E essa lei determina quem é o idoso. O idoso são aqueles que têm idade igual ou superior a 60 anos, ou seja, aqueles consumidores de planos de saúde que tinham mais que 60 anos, igual ou 60 anos, não poderiam mais sofrer com aumentos em razão da faixa etária. Como eu disse anteriormente, temos 2 mundos de contratos. E também a gente sabe que a lei, a gente aprende desde o primeiro ano de direito, não é, doutor Dagoberto, que a lei não retroage, não pode retroagir. Só que neste caso específico dos planos de saúde, são contratos, como diz a professora Cláudia Lima Marques, que são contratos cativos, que perduram no tempo. O professor Ronaldo Porto Macedo fala em contratos relacionais. Portanto, são contratos que vigem no tempo. Então, não tem por que a gente imaginar em retroatividade. E como surgiu inúmeros conflitos por conta dessa questão do Estatuto do Idoso, e hoje, inclusive, há uma polêmica e ela está sob júdice no STF, nós estamos aguardando a decisão dos ministros do STF, há uma decisão da ministra Nancy Andrighi do STJ, que ela não fala em irretroatividade da lei. Ela entende o seguinte: por serem contratos
contratos que vigem no tempo, aqueles consumidores que na vigência do Estatuto do Idoso, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro de 2004, fizerem 60 anos, eles terão direito a essa questão, ou seja, eles não poderão ter aumento em razão da faixa etária. Mas é uma questão bastante polêmica e eu deixo, acho que eu já falei todo o meu tempo e depois a gente continua. Muito obrigada. Dagoberto. Meus amigos, meus companheiros de luta na área de saúde suplementar, desde a época da Assembleia Nacional Constituinte, Lei Orgânica da Saúde, Código de Defesa do Consumidor e, finalmente, a Lei 9656 de 98, que tem uma pequena observação de minha parte. Nós participamos de todas essas negociações e a Lei 9656 ela foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados com um quórum que daria para mudar a Constituição Federal. Eu me recordo que foi exaustivamente negociado entre todos os atores dessa questão durante anos, e que, na verdade, apareceu apenas uma emenda em plenário, que foi do deputado Panúzio, hoje prefeito de Sorocaba, era vice-líder do PSDB, a questão para esclarecer a questão relativa exatamente à questão da vedação ou não da participação dos beneficiários novos nos planos de saúde. No mais, foi praticamente um consenso nacional. Entretanto, depois foi para o Senado Federal e, na época, era presidente o falecido Antônio Carlos Magalhães, que nós aguardávamos que seria de trâmite pacífico no Senado. Muito ao contrário, ele criou um problema, porque a preocupação dele era fazer Luiz Eduardo Magalhães vice do Fernando Henrique na sua reeleição. E, na ocasião, ele criou alguns probleminhas que era muito comum dentro do seu temperamento. A realidade é que a Lei 9656, depois foi aprovada no Senado Federal, subiu a sanção do presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquela altura, foi escolhido o ministro José Serra para ser o ministro da Saúde, que discordava da forma pela qual estava sendo colocado. Em resumo, durante o período que mediou de 98 até 2001, quando estávamos às vésperas da edição da Emenda Constitucional número 32, que regulamentou as edições das medidas provisórias, naquela ocasião nós tivemos 44 medidas provisórias alterando. Era praticamente uma por mês que isso existia. Então, os senhores, por isso, hão de observar que o marco regulatório do setor de saúde suplementar na operação de planos e seguros privados de assistência de saúde, indubitavelmente já começou polêmica. E depois, em função disso, nós não tivemos outra alternativa, face que o governo foi intransigente nesse modelo legislativo, ingressarmos através da Confederação Nacional de Saúde, CNS, com uma ação direta de constitucionalidade que foi assinada pelo Marcelo Ribeiro e por mim, representando as operadoras de plano de saúde do Brasil, através da CNS. Só para os senhores terem ideia, foram arguidas 67 inconstitucionalidades. E uma delas, inclusive, de natureza formal, porque a gente entendia, como de fato se prevaleceu, de que o sistema segurador e ressegurador brasileiro tinha, pelo artigo 180, 192 da Constituição, ele tinha uma forma específica de regulamentação. E como havia seguro-saúde envolvido, então foi feita uma medida provisória, depois foi alterado por uma lei, que foi um projeto de lei de conversão numa medida provisória, fazendo com que as seguradoras pudessem ter um regime de dupla fiscalização. A fiscalização da agência, a ANS, com a fiscalização da SUSEP. Com isso, superou-se a questão da inconstitucionalidade formal a respeito. Porém, em 2003, houve a decisão final do nosso pedido de liminar. E, dentre elas, 2 pontos, o Supremo, eu enfatizo isso, porque isto vai ser o cerne do meu posicionamento hoje. Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, em 2003, ele julgou
parcialmente procedente do meu pedido de cautelar em relação à eficácia liminar de inconstitucionalidade, tirando 2 pontos. Primeiro, aplicação da regulamentação da 9656 aos chamados contratos antigos. Então, se os senhores verificarem a íntegra do acordo, que é bastante grande, ficou muito claro pelo Supremo Tribunal Federal que a lei não se aplicava aos contratos celebrados antes da sua vigência. Então, isso ficou muito claramente. E, por isso, inclusive, suspendeu liminarmente a eficácia do parágrafo 2º do artigo 10, que obrigava com que as operadoras oferecessem o plano referência aos seus anteriormente contratados beneficiários, e a segunda, um artigo por inteiro, que era a aplicação de reajustes, etc., em relação aos contratos chamados antigos. Essa ação direta de constitucionalidade ainda pende do seu julgamento de mérito, que está hoje, o Maurício Correia, que foi o ministro relator, se aposentou, o atual ministro relator é o Marco Aurélio. E o Marco Aurélio já colocou o seu voto, está aguardando pauta no Supremo, para definir os embargos declaratórios ofertados pela União Federal contra aspectos dessas liminares, mas não tem nada a ver com o problema da retroatividade. Então, na verdade, veja, eu fico numa situação realmente complicada, porque eu sou um dos beneficiários do Estatuto do Idoso. Porque os senhores não contam para ninguém, mas eu já fiz há alguns anos, 60 anos. Então eu fico entre o meu coração e a minha juridicidade e o meu dever profissional. Então, na realidade, o que ocorre é o seguinte: o nosso posicionamento em relação à aplicação da disposição que a doutora Maristela, com seu brilhantismo, seu profundo conhecimento, inclusive como ex-diretora da nossa Agência Nacional de Saúde Suplementar, colocou, o problema é o seguinte: se aplica os contratos celebrados antes do advento do Estatuto do Idoso, essa disposição proibitiva do reajuste por faixa etária, essa aqui é a grande questão. No nosso entendimento, nós tivemos já, não uma, mas reiteradas decisões do Supremo, inclusive constante dessa liminar concedida na ação direta de constitucionalidade, 1931, o Supremo foi muito claro. O princípio do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, em que há a primazia da questão da irretroatividade da norma nova, ela se aplica ao setor saúde. Tanto é verdadeiro que o Supremo extirpou inteiramente um artigo que era todo o instrumental jurídico da aplicação aos contratos antigos da disposição da lei nova. Então, na verdade, no nosso posicionamento, e veja, a questão da retroatividade, eu respeito a posição desses ilustres doutrinadores citados pela Maristela, realmente são pessoas extremamente estudiosas do assunto, porém, a Constituição é clara, o Supremo já reiterou, não foi só nesse caso. Caso, por exemplo, de outros posicionamentos, o Supremo sempre enfatizou isto. Na ocasião, inclusive, eu me lembro bem, porque nós entramos em 98, no final de 98, com a ADIM. O ministro Nelson Jobim pediu vista quando faltava só ele para julgar. E somente teve tempo de devolver esse processo, apesar da minha exasperação e de outros setores pedindo que houvesse, inclusive do próprio governo, pedindo que houvesse a definição. Em 2013, ele soltou o processo e julgou, acompanhando os seus colegas anteriormente nesse sentido. Então, foi votação unânime. E o Nelson Jobim foi muito claro. Ele disse o seguinte: se aplica os contratos antigos, realizados e celebrados antes do advento da Lei 9656, única e exclusivamente aqueles casos em que viola o Código de Defesa do Consumidor no período de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Todos os mais não se pode aplicar, não deverão ser feitos. Então, com relação a essa questão da aplicação dos reajustes por faixa etária aos idosos, eu me lembro muito bem que essa disposição, eu que vivi profissionalmente aquela fase, essa disposição foi colocada por uma emenda apresentada e levada com bastante empenho para o senador Paulo Paim, do PT
do Rio Grande do Sul. Na ocasião, mostrando as dificuldades, inclusive de natureza atuarial, a ausência de condição técnica para que pudesse funcionar esse dispositivo, houve, na ocasião, parecer a favor de veto do ministro da Fazenda, do ministro da Justiça, na ocasião, e do ministro da Saúde. Os três propuseram ao presidente Lula que fizesse, na época, usasse o seu poder de veto em relação a isso. Ao contrário senso, o presidente entendeu que deveria ser. Quer dizer, contrário ao parecer dos seus ministros das áreas específicas, essa disposição veio a prevalecer e hoje, indubitavelmente, ela continua e não se discute o aspecto. Então, em resumo, a questão única em relação à aplicação desse dispositivo do Estatuto do Idoso aos planos de saúde, na questão dos idosos, então é indiscutivelmente a questão de quais são os contratos que atingir. Houve, inclusive, uma legislação posterior a isso, porque quando foi sancionado o Estatuto do Idoso, houve um problema técnico gravíssimo que revolucionava inteiramente a sustentabilidade do setor de plano de saúde. Então, os senhores veem o alcance do problema, que obrigou o presidente da República a baixar uma medida provisória, depois convertida em projeto de lei de conversão, importante em lei, e que foi seguida por uma regulação da RN número 63, da ANS, que teve que ajeitar essa questão levantada pela doutora Maristela a respeito do número de vezes, os intervalos entre faixas. Quer dizer, o problema era jurídico constitucional, mas é também de origem técnica, não houve outra alternativa a não ser essa. Então, na realidade, problema muito sério. O artigo 8º da Lei 9656 coloca como uma das cláusulas pétreas do mercado de plano de saúde a obrigação do equilíbrio econômico e financeiro, não apenas dos planos, mas das operadoras. Sem isso, o sistema cairia todo por terra. E uma das coisas importantes é que se aplicar aos planos, aos contratos de plano de saúde, medidas novas a contratos pretéritos, esse equilíbrio obrigatório que tem que haver, ele deixa de existir. Não é? Porque quando se vender um plano de saúde, por exemplo, numa determinada época, a regra do jogo era uma, tá certo? E que, com base nisso, foi estabelecido obrigatoriamente a chamada nota técnica atuarial, em que se projetava no tempo para se saber qual era o valor da contraprestação pecuniária e a forma pela qual ela é colocada. Então, na ocasião em que você tem uma aplicação a contratos que não prevêem na nossa técnica atuarial a questão da norma futura, obviamente você tem um desequilíbrio que cria essa problemática toda. Bom, eu tenho algumas questões, embora seja mediadora, mas para refletirmos no segundo bloco, né? E vamos então esgotando aqui a exposição. Passo imediatamente a palavra à Selma do Amaral. Boa tarde a todos, eu agradeço muito o convite para esse debate, né? A questão dos planos de saúde, né? Sempre teve presente, né? No cotidiano dos consumidores, no cotidiano dos PROCONs. O PROCON tem uma longa história, né, com os planos de saúde. Isso que a Maristela, né, se referiu aqui sobre a minha culpa, na verdade é mais ou menos, né? Porque ela assumiu esse setor dentro do PROCON, e mostrou ali toda a sua competência, né? E a coisa seguiu para fora do PROCON, né? E até hoje, né, é uma grande especialista nessa matéria, né? Agora, falando como diretora de atendimento ao consumidor do PROCON, que está no PROCON há muitos anos acompanhando, né, a questão dos planos de saúde, né? Eu me lembro que, quando eu entrei no PROCON em 91, o Código de Defesa do Consumidor tinha sido aprovado em 90, passou a vigorar, e ali tinha todo um trabalho voltado para a implementação da lei mesmo, né? Era todo um esforço no sentido de fazer a lei sair do papel, né, e ganhar força. E um dos grandes temas ali naquela época já eram os planos de saúde, né? E dentro dessa conversa, e a questão que foi contextualizada aqui pela Maristela, juridicamente, pelo doutor Dagoberto, a gente já se perguntava naquela época sobre essa questão da retroatividade, porque não se esqueçam que o Código passou a valer em 91,
Então, o que nós ouvíamos de muitos representantes de empresas era exatamente isso. Não, esses contratos que estão em andamento, não se aplica o código. Quer dizer, hoje, você ainda tem alguns resquícios de contratos que estão vigorando aí ainda, né, que foram assinados lá em 1990, 89. Hoje ninguém mais vai aventar isso. Vai dizer, olha, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor para este contrato. Acho que não passa, imagino, que não passa pela cabeça de ninguém argumentar nesse sentido, né? Então, por isso que a gente sempre olha de uma forma muito relativa para essa argumentação, né? Mas eu me lembro que houveram discussões ali acaloradas com a defesa do consumidor, no dia a dia do trabalho do PROCON, nas audiências de conciliação, né, em que se afastava a aplicação do código, e sempre também num discurso de que a aplicação do código, aqueles contratos que tinham sido assinados na década de 80, enfim, levaria a uma quebradeira geral das empresas, né? Me parece que isso não aconteceu. Eu acho que o setor surgiu ali se mostrando um setor viável, né, economicamente, cresceu, não é, a ponto de exigir uma regulamentação específica, né? Mas, assim, voltando lá atrás e fazendo um panorama geral aqui, desse olhar, né, que eu me propus fazer da defesa do consumidor, o que a gente assistia ali, no começo da década de 90, né? Nós tínhamos um setor que crescia com uma oferta muito grande, né? Oferta e venda voltada para um público, que era um público do plano individual familiar, né? Porque a gente sabe que os planos de saúde nasceram ligados, né, ao mundo do trabalho, a sindicatos, enfim. Mas ali, na primeira metade, pelo menos da década de 90, você tinha uma publicidade, inclusive de televisão, das operadoras focada no público das famílias, né, do consumidor pessoa física, né? E era uma publicidade que criava uma expectativa de um atendimento amplo, geral e restrito, né? Em que o consumidor teria ali acesso, né, a uma medicina de ponta. E, em contrapartida, o que nós tínhamos efetivamente, né, nos contratos e na prática das operadoras, né? Eram restrições e exclusões de atendimento que colocavam até em xeque o próprio objeto dos contratos. Quer dizer, as empresas se propunham a dar uma cobertura ampla, geral, para todos os problemas de saúde, acidentes, enfim, mas com cláusulas em que o consumidor ficava ali restrito a 5 dias de internação na UTI, uma série de doenças que eram excluídas de cobertura, órteses, próteses, né? Então, esses abusos, vamos dizer, né, presentes ali nos contratos, né, e nas práticas, e mesmo porque os contratos abriam margem para interpretações muito arbitrárias das operadoras, né, na hora de enquadrar uma exclusão de atendimento. E vivíamos situações dramáticas mesmo, inclusive de rescisões de contrato, né, rescisão que pegava, muitas vezes, o idoso, o doente, né, e revelava para a gente qual era o público, né, das operadoras, né, voltados ali para o jovem, ou para aquele que, pelo menos, saudável, né? Isso tudo foi escancarado. Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor e a luta aí dos órgãos de defesa do consumidor trouxe à tona, né, esses abusos e colocou em xeque mesmo os contratos e as propostas desse segmento, né, que, como eu disse, se mostrava muito viável, mas, em contrapartida, oferecia um atendimento muito restrito, né? E eu me lembro de uma discussão na época que não foi desenvolvida depois, né? Em que a gente se colocava da necessidade ou não de termos um conjunto de regras, né, que regulamentasse o setor especificamente, e haviam já propostas da Abrange, enfim, de vários segmentos, aí, atores do mercado, com suas propostas de regulação, que pegava não só a regulação da atividade econômica, né, daqueles entes que atuavam como operadoras, né, que nós víamos como necessário, né, porque a gente assistia a empresas que não tinham o menor preparo para estar atuando no setor, mal geridas, enfim, né, mas que regulamentasse também a própria relação, né, do usuário com a operadora.
E havia uma ala dentro da defesa do consumidor que entendia que não, que o Código de Defesa do Consumidor, em sendo uma relação de consumo, ele era suficiente para você criar um equilíbrio maior nesse setor, né? Sem a necessidade de uma regulamentação específica naquilo que se referia à relação mesmo de direitos e deveres contratuais, né? Mas essa discussão não foi desenvolvida, né? O que acabou vingando foi a criação, foi a edição, né, da 9656, que marca aí, né, o marco regulatório do setor, com a criação da agência reguladora, e, a partir daí, olhando da perspectiva sempre da defesa do consumidor, como é que a gente enxerga esse mercado, né? De lá para cá já são o quê? 16 anos, né? De setor regulado, regulamentado, e aí muita coisa já passou por baixo dessa ponte, vamos dizer assim. A agência hoje tem um conjunto enorme, né, de normas, resoluções, instruções normativas, enfim, né? A gente olhando para esse mercado hoje, né, o que a gente vê, né? Convivendo aí esse mundo velho ainda, né, dos planos anteriores, você ainda tem uma parcela considerável, né, em torno, acho que, de 5% ainda, mas 5 milhões de pessoas, quer dizer, não sei se vai dar aí, na ordem de 20%, de 18% a 20%. Né? Me parece que mais concentrado aí, nos contratos coletivos de adesão, né? Mas você tem, enfim, a convivência desse mundo velho com o mundo novo, ou seja, contratos feitos a partir de 99, que gozam de maior proteção aí por parte da regulamentação, e uma nova configuração dentro do mercado de lá para cá, né? Hoje a gente tem a maioria dos contratos, né, são contratos coletivos, né? As empresas, né, para fugirem, né, do maior controle da agência, né, porque a 9656 ela veio dar uma resposta para o cenário daquela época. E qual era o cenário daquela época, né? O que aparecia muito, né, era esse contratante, pessoa física do plano individual, que sofria todos esses abusos, né? Então, a lei dá uma proteção muito especial, expressamente, para esse consumidor pessoa física, quando ela proíbe a rescisão unilateral de contrato, quando ela determina a autorização de um reajuste pela agência, né, pela ANS, é ela que autoriza o teto, né, e não do plano coletivo, que ela só monitora, e obrigações como, por exemplo, a entrega de um contrato. Quer dizer, isso está previsto na 9656, especificamente para o contrato pessoa física, não para o contrato de planos coletivos, né? Mas o que a gente percebeu no mercado, quer dizer, além das empresas fugirem, né, do mercado dos planos individuais e focarem os seus produtos nos planos coletivos, foi que, ao mesmo tempo, elas não quiseram perder esse público do plano individual. Né? Existia esse público, né? Aquele que não tinha como se engajar num plano coletivo. E tudo que se queria na época era o plano coletivo. Por quê? Ali você ingressa pagando uma mensalidade inferior àquela que você tem no plano individual, que é inviável para a grande parcela da população, né? Mas não querendo perder, vamos dizer assim, esse público do plano individual, a gente teve aí no mercado um fenômeno que cresceu, o chamado fenômeno da falsa coletivização, né? Então, foram milhares de planos pseudo-coletivos, né, com 2, 3, 4 pessoas, que se engajavam em alguma entidade que não tinha a menor legitimidade, o consumidor também não tinha qualquer vínculo com essa entidade, mas ela servia meramente para ele poder ser beneficiado de uma mensalidade mais palatável, vamos dizer assim, né? E é o que eu coloco, né? Não passou muito tempo para o consumidor perceber essa cilada onde ele tinha se colocado, né? Quando começaram os primeiros reajustes muito altos, decorrentes de sinistralidade, dá para imaginar uma carteira com 3, 4, 5 pessoas, um adoece, vai para a UTI, o plano sobe o preço lá em cima, ou seja, se tornou inviável para esse consumidor. Agora a gente vê uma outra realidade, né? Hoje você vê uma inversão aí no mercado, né? O consumidor mais vulnerável é aquele do plano coletivo,
né, diferentemente do momento pré-regulatório, né? E o que nos preocupa muito é o setor, na verdade, ele exige, né, da agência reguladora, que procura criar um equilíbrio, enfim, né, uma harmonia nessa relação em que há interesses conflitantes, né, nesse esforço dela, né, de induzir as empresas, né, com uma série de medidas em termos de prazos para atendimento, e com medidas punitivas mesmo, né, de suspensão de venda de planos, na busca, vamos dizer assim, de uma qualidade na assistência médica, porque você tem esse questionamento, né? Quer dizer, como é que está a qualidade, né? A gente tem aí um nível de satisfação muito grande do contratante de plano de saúde que paga para ter essa assistência médica e que muitas vezes mostra uma insatisfação como aquela que você registra, né, num serviço inadequado, precário da rede pública, né? Hoje nós temos aí passado, né, esses 16 anos, um conjunto enorme de normas, né, de difícil assimilação pelo consumidor, e que a gente coloca o seguinte, quer dizer, elas vieram empoderar esse consumidor ou, na verdade, fazer com que ele se torne mais vulnerável ainda, porque a legislação, e essas normas infralegais, né, que são de difícil compreensão, o consumidor não consegue se apoderar e fazer executar, por exemplo, a norma da portabilidade, dos prazos de atendimento, acaba fragilizando o consumidor, né? E aí a gente volta hoje à mesma pergunta lá de trás, né? Será que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sem a necessidade de todo esse conjunto de normas, nós teríamos chegado a que ponto? Quer dizer, eu acho que é uma questão para se colocar, né? Foi necessária a criação da agência? Foi necessária a criação desse conjunto de normas, né? No que nós avançamos efetivamente? Do contrário, né? Se nós tivéssemos contado simplesmente com o Código de Defesa do Consumidor e a sua aplicação a essa relação. Eu deixo essa questão, portanto, aí no ar. E vejam vocês que há muita questão para ser discutida aqui, para ser conversada. Agora passamos a palavra ao Dr. César. Boa tarde a todos. Mais uma vez é uma imensa satisfação poder estar aqui na Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, com pessoas, com profissionais extremamente gabaritados, que é o Dr. José Luiz Toro, a doutora Selma e o Dr. Dagoberto. Já dizia um jurista bastante conhecido da área dos direitos difusos e coletivos, que ele fala especificamente que direito é produto econômico. Mas eu acho que a gente pode empregar esse raciocínio, né, num raciocínio assim, talvez um pouco mais abrangente, que o direito de saúde, o aspecto da saúde hoje também é produto econômico. E quando nós imaginamos produto econômico, nós vamos imaginar também no aspecto da figura do consumidor e da figura do prestador de serviço. Agora vejam, a doutora Maristela Gregori, ela comenta sobre a dignidade da pessoa humana, né, que tem previsão expressa na nossa Constituição Cidadã, o que é uma absoluta realidade, né, e ao que nos parece, o debate aqui ele fica bastante acalorado sobre algumas questões, sobre alguns aspectos. Primeiro, sobre a Lei 9656/98, segundo, sobre a incidência do Estatuto do Idoso, e terceiro, sobre exatamente o comportamento das empresas do plano de saúde ou seguro-saúde frente a esses dois diplomas legais, frente a essas duas leis infraconstitucionais. E aí nós começamos a imaginar, eu também na figura de consumidor, não só na figura de advogado e professor, longe disso, mas o que nós vamos imaginar, o que nós vamos pensar ou refletir de uma maneira bastante profunda. Primeiro aspecto, nós temos aí o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que enumera rolos básicos do consumidor. Um segundo aspecto, como disse a doutora Maristela, o consumidor, num primeiro momento, ele é vulnerável, né, ou hipervulnerável para alguns, mas essa vulnerabilidade, muitas vezes, ela também é diminuída, ela é amainada em algumas relações jurídicas. É óbvio que não são a maioria das relações jurídicas, é a minoria das relações jurídicas. Bom, e aí nós temos também atuação específica dos planos de saúde, de uma maneira lato sensu, de uma maneira um pouco mais genérica, frente exatamente essas duas legislações que
foram abordadas, a Lei 9656/98, o Estatuto do Idoso e também uma série de regulamentações paralelas da ANS, outras agências regulatórias, enfim. Mas o que ocorre? Nós temos aí um comportamento por parte das operadoras de saúde, que é o aspecto atuarial, né, que é o cálculo atuarial, nota técnica atuarial, que é mencionado especificamente, que foi mencionado especificamente pelo Dr. Dagoberto. Mas veja, embora o plano de saúde, a operadora do plano de saúde, tenha uma preocupação bastante econômica, com viés econômico bastante pujante, nós também precisamos imaginar o quê? A figura do consumidor frente ao contrato de consumo que é celebrado, né, com a operadora de plano de saúde, também especificamente com o comportamento da empresa de plano de saúde, do plano de saúde ou do seguro de saúde, seja como for, frente a esse consumidor. Não é? E ao que nos parece, num primeiro momento, esse viés econômico bastante preponderante, né, ele acaba chocando. Ele acaba chocando porque muitas vezes o consumidor, idoso ou não idoso, ele acaba interpretando que aquele comportamento daquele parceiro contratual, não é? Que é exatamente a empresa de plano de saúde, acaba sendo um comportamento muitas vezes desumano. Né? Em alguns aspectos até não há dúvida disso. Mas em outros aspectos também não há um comportamento desumano. Por quê? Porque existe todo um aspecto econômico, né, na composição do custo, na composição do lucro, na composição da prestação de serviço da área de saúde. E a gente não pode deixar isso de lado. Até porque atividade empresarial e você ter um plano de saúde, um seguro de saúde, uma empresa que regula isso, é uma atividade empresarial, é uma atividade econômica que visa o lucro. Em momento nenhum a gente tem que imaginar que não tem que visar o lucro, longe disso. Né? Mas a pergunta que a gente acaba fazendo é, será que o comportamento jurídico, comportamento social, comportamento econômico dessa empresa de plano de saúde efetivamente acaba sendo ou tendo um viés, um certo contorno muito pujante e desrespeitando muitas vezes o Código de Defesa do Consumidor? Em alguns aspectos, não há dúvida de que isso acaba se revelando verdadeiro, até por conta de inúmeras ações judiciais que os consumidores acabam deduzindo em juízo, né? E os juízes, obviamente, no mérito, né, acabam acolhendo as pretensões dos consumidores. Né? Mas em momento nenhum, e aqui eu não quero dizer isso, longe disso, os consumidores têm que imaginar que a prestação do serviço médico, né, deve ser gratuita ou deve ser calcada ou construída numa equação econômica somente num ponto que lhe é favorável. Longe disso. Até porque existe o equilíbrio contratual, né? E esse equilíbrio contratual precisa existir e precisa estar reinante tanto em favor do consumidor, quanto também em favor da empresa do plano de saúde. Então, veja, a questão que acaba se revelando, ou uma das questões que acabam se revelando bastante interessantes é, será que existe esse desequilíbrio econômico tão propalado pelas empresas de saúde? E a história acaba mostrando que nesses últimos 20 anos, pouquíssimas empresas de plano de saúde, seguro de saúde, acabaram sendo vendidas ou acabaram vulgarmente quebrando. Né? A maioria das empresas de plano de saúde, elas estão aí no mercado, crescendo cada vez mais a sua margem de lucro, crescendo cada vez mais o seu volume de clientes. Né? E aí nós imaginamos também a figura do Estatuto de Idoso, como foi mencionado pelos ilustres debatedores. Veja, o idoso por si só, ele acaba, de maneira natural, até por conta da sua idade um pouco mais extensa, acaba utilizando o plano de saúde ou seguro-saúde de uma maneira muito mais. Mas existe um aspecto bastante curioso. O professor Luiz Antônio Risato Nunes, que foi desembargador do tribunal, foi professor da PUC, um dos maiores estudiosos do direito das relações de consumo, conversando com ele, há pouco tempo atrás, talvez uns 2 ou 3, 4 anos atrás, não mais que isso, ele mencionou que quase 90% de todos os exames que são realizados em nível nacional, seja ele qual for exame, clínico ou não detecta absolutamente nada. E, obviamente, que a realização desse exame e de todos esses aspectos secundários, isso gera custo. Né? Isso gera custo. Agora, o fato de gerar custo não significa também que o consumidor ele precisa ter um prejuízo, digamos dessa forma, nesse cálculo atuarial que é construído pela empresa de plano de saúde ou seguro-saúde. Bom, essas são algumas questões preliminares por conta do debate acalorado que está sendo realizado aqui na sede da Escola Superior da Advocacia e depois do intervalo nós retornaremos e vamos continuar o debate sobre
a Lei 9656/98, o Estatuto do Idoso e as questões paralelas que acabam interferindo exatamente na construção de uma ideia, pelo menos bruta, no sentido de como proteger o idoso e também como proteger o plano de saúde. Obrigado. Agora, prosseguindo com a última parte da exposição, vou passar imediatamente a palavra ao Dr. Toro e aproveito para já deixar as perguntas para o debate em seguida. Perguntar ao Dr. Dagoberto sobre o ponto de vista dos contratos cativos, comentado pela doutora Maria Estela, o que a Selma havia colocado aqui, a questão do alcance do Código de Defesa do Consumidor nos contratos antigos, e aí, por sua vez, a exposição do que o Dr. Dagoberto expôs no tocante à questão atuarial para a doutora Maria Estela e a Selma. E então passo imediatamente à exposição do Dr. Toro e que também pensará a respeito dessa questão colocada para o Dr. Dagoberto. Doutora Kim, doutora Selma, doutor Dagoberto, doutora Maria Estela, doutor César. É um prazer muito grande estar com vocês nessa tarde para debater esse tema tão importante, tão crucial hoje para a vida de todos, porque como Kennedy dizia, todos somos consumidores, nós também somos consumidores. Se não sou idoso hoje, vou me tornar idoso daqui a algum tempo, então nós temos que pensar, na verdade, sobre essa questão, mas de um aspecto, de uma forma não partidária, de uma forma analisando um equilíbrio que deve existir nas relações. Eu gostaria de começar essa explanação justamente pelo ponto que a professora Maria Estela muito bem colocou, que é a Constituição Federal. A mesma Constituição que estabelece o princípio da dignidade da pessoa humana, no seu artigo 1º, ela também estabelece no artigo 196 que saúde é direito cidadão e dever do Estado. Quem tem a obrigação de dar saúde no sentido amplo, universal, igualitário, é o Estado. Esse é um direito da cidadania previsto na Constituição Federal, no artigo 196. A iniciativa privada pode atuar nesse segmento, o artigo 199 da Constituição assim estabelece. Mas o artigo 197 fala que toda e qualquer ação ou serviço na área de saúde é considerada de relevância pública. E, sendo de relevância pública, pode, portanto, o poder público regulamentá-la, fiscalizá-la, controlá-la. Porém, e esse é o aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, nos termos da lei. Então, na verdade, a ingerência que o poder público pode fazer na iniciativa privada, ela está calcada na lei, nos limites estabelecidos na lei. Porque quem tem o dever de dar a saúde no sentido amplo, universal e igualitário é o Estado. Isso previsto no próprio texto constitucional. E todos nós somos contribuintes, todos nós somos cidadãos e todos nós temos, portanto, esse direito de saúde nesse aspecto. Mas a iniciativa privada, quando atua na área de saúde, atua também numa atividade de relevância pública, todavia nos limites da lei. E justamente nos limites da lei é que veio a Lei 9656. E a Lei 9656, a regulamentação, a regulação dos planos privados de assistência à saúde, é um aspecto positivo, trouxe uma profissionalização nesse setor. Eu entendo que há realmente aspectos muito positivos em toda a regulação que foi iniciada pela 9656. Tem algumas questões que nós podemos até pontualmente criticar, mas num aspecto global, num aspecto geral, a regulação eu entendo que é algo positivo para toda a sociedade. Agora, é importante que a sociedade saiba que é nos limites da lei. Ou seja, a lei estabelece esta regulação. No que concerne, por exemplo, ao Código de Defesa do Consumidor, a própria lei estabelece a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 9656. Veja, não sou eu que estou falando isso, é o legislador que estabeleceu. Se nós partimos do princípio de um Estado democrático de direito, onde tem separação dos poderes, é o legislador que estabeleceu que o Código de Defesa do Consumidor se aplica de forma subsidiária à Lei 9656. Ou seja, eu não discuto que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma também de natureza principiológica, mas a própria lei estabelece, naquilo que é específico, naquilo que é da legislação especial, que é a 9656, eu vou aplicar primeiro a 9656. Claro que eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, mas de forma subsidiária. Não, na verdade, os Códigos de Defesa do Consumidor se sobrepondo à Lei 9656. Eu sei que esse é um aspecto extremamente polêmico com a minha colega Maria Estela Gregori, com Cláudia Lima Marques e tudo mais, mas veja, é o legislador que estabeleceu isso.
Quando se fala, por exemplo, na questão da retroatividade da norma, na questão das normas dos contratos de trato sucessivo, no que concerne aos contratos relacionais de consumo do professor Ronaldo Porto, ora, a lei estabeleceu o direito do consumidor a adaptar o seu contrato. Ora, se a lei estabeleceu o direito de adaptar o seu contrato, é que a lei reconhece que existem contratos antigos, como a própria professora Maristela colocou, antes de 1º de janeiro de 99, e contratos posteriores. E tanto isso é verdade que já por 2 oportunidades os consumidores foram, na verdade, incentivados a adaptar seus contratos. Nós tivemos ainda, quero crer que na gestão da Maristela, o PIAC, acho que foi na sua gestão, né? Nós tivemos o PIAC, que era um programa de incentivo à adaptação dos contratos, justamente para que aquele consumidor que quisesse adaptar pudesse fazê-lo, e agora tivemos recentemente a 254, também nesse mesmo sentido. Ora, se nós tivemos a ANS estabelecendo um programa de incentivo à adaptação dos contratos, e agora a 254 também falando da adaptação e migração, é que, na verdade, os contratos antigos continuam sujeitos às normas dos contratos antigos, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, perfeitamente, tem várias cláusulas que já foram consideradas abusivas pela jurisprudência, isso já está mais ou menos pacificado, mas nós temos 2 mundos. Nós temos os contratos firmados antes do advento da 9656 e os contratos firmados após o advento, sendo que o consumidor que quiser pode adaptar. Ora, se o legislador deu o direito à adaptação, se a ANS, já por 2 oportunidades, estabeleceu programas de incentivo, ora, não há que se falar em aplicação da norma ao contrato de trato sucessivo ou do contrato relacional, porque o próprio legislador já estabeleceu isso e a própria agência coloca isso com bastante propriedade. Então, na realidade, nós estamos vendo que nós estamos diante de um contrato privado, né? De uma relação de consumo, obviamente não se discute isso, mas numa relação privada, onde o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece a harmonização de interesse. Nós temos que ter um equilíbrio nesta relação. Na verdade, no que concerne, por exemplo, ao rol de cobertura, o que estabelece a lei? A lei estabelece que o rol de cobertura será determinado inicialmente pelo Consul, né, e agora pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós temos uma resolução recente, resolução 338, entrou em vigor dia 2 de janeiro último, que estabeleceu o rol mínimo de cobertura, ou seja, todo e qualquer contrato de plano privado de assistência à saúde, seja individual ou familiar, seja coletivo ou empresarial, seja coletivo por adesão, deve seguir o rol mínimo estabelecido pela ANS. Então, esse rol estabelece o que cobre em cada um dos tipos, na verdade, de contratos que pode ser estabelecido. Eu tenho críticas, doutor Akin, à questão da aplicação retroativa do rol. E aí eu acho que o rol não poderia ser aplicado de forma retroativa. Mas assim está estabelecido. Esse rol, ele é, na verdade, a cada 2 anos, ele é alterado de forma retroativa a 1º de janeiro de 2018. Não concordo com isso, acho que isso, inclusive, contraria o princípio da irretroatividade das normas. Eu falo para os meus alunos na faculdade que a norma não pode ter efeito retroativo e a ANS vem e estabelece uma resolução a cada 2 anos, alterando o rol de forma retroativa. Eu acho que isso é a grande crítica que eu tenho à 338. Mas eu tenho que reconhecer que a 338 ela é extremamente didática ao estabelecer, na verdade, o que cobre cada contrato, ao estabelecer no seu anexo 1º o rol, no seu anexo 2º a questão das diretrizes de utilização de tratamento, o que mudou, na verdade, aquela dicotomia de cobre e não cobre, porque em algumas situações não é cobre e não cobre, depende. Porque tem que preencher aqueles requisitos daquele protocolo estabelecido no anexo 2. Então, na realidade, eu penso que nós temos que buscar uma harmonização de interesse. O doutor César, no seu comentário, disse dos lucros, na verdade, das operadoras, que nenhuma operadora quebrou nesse período. Não é a realidade. Se nós formos verificar, na verdade, desde o advento da lei até hoje, a quantidade de empresas que nós temos nesse segmento é cada vez menos. Por sinal, levando a uma concentração de empresas, que também é algo extremamente prejudicial ao mercado, extremamente prejudicial ao próprio consumidor. Na verdade, o que nós vemos após a Lei 9656 é que, na verdade, não é uma diminuição das operadoras de planos privados de planos de saúde, principalmente das pequenas, né, que não tem como estar nesse segmento, e nós estamos assistindo o quê? Uma concentração de empresas, uma verticalização na prestação de serviços, coisas também que não são tão boas para o consumidor, não são tão boas para os próprios prestadores de serviços. Então, nós temos que buscar, na verdade, uma harmonização de interesse. É como diz aquele ditado americano,
don't have free lunch. Não existe almoço grátis. Alguém vai sempre ter que pagar a conta. Normalmente é o cidadão, normalmente somos nós contribuintes que pagamos a conta. Então, na realidade, o contrato ele tem que seguir um respeito à equação econômica financeira, um respeito às regras que foram estabelecidas. Eu não posso, na verdade, estabelecer que a regra do jogo muda durante o jogo e não se reequilibra, na verdade, atuarialmente, economicamente, o contrato. Obrigada pelas palavras. E agora vamos ao debate. Já coloquei as questões. Só deixando para todos refletirem, isso é um ponto de vista que eu venho observando. Na verdade, o Estado ele concede para que a iniciativa privada participe. E quando se faz aumento e vai regulamentando o rol de procedimentos, não está o Estado buscando equiparar o setor privado que, segundo os noticiários, estava privilegiando somente os tratamentos menos onerosos, menos caros numa época, deixando tudo para o setor da saúde pública. Então, ele não está tentando equiparar. Isso eu peço a reflexão de todos aqui participantes. Eu passo, então, as questões aqui explanadas pela doutora Maria Estela, a Selma, para o doutor Dagoberto. Muito bem. Em primeiro lugar, para mim não é surpresa, porque eu conheço muito bem, eu faço minhas palavras do Dr. Toro. Aliás, muito pouco eu teria que acrescentar a respeito disso. Talvez eu me permita fazer uma alocução no aspecto sociopolítico do problema. Indubitavelmente, só para os senhores terem uma ideia, a doutora Maristela foi uma das primeiras diretoras da ANS, ela se lembra disso. Para o início do cadastramento, em dezembro de 98, a ANS ainda não existia. Então, foi obrigatório todos aqueles que operavam o plano de saúde se cadastrar provisoriamente junto ao Ministério da Saúde na época. Eu me lembro bem que foi o caos, né? Os senhores imaginem que até 31 de dezembro de 98, filas e filas estavam, tá certo? Para pegar, aliás, foi um pouco mais, para conseguir protocolar, e o dia 31 estava estourando, é uma coisa maluca. Mas, de qualquer forma, veja bem, naquela ocasião, o primeiro cadastramento indicou cerca de 3 mil operadoras, tá certo? 2.800 e qualquer coisa. Bom, hoje, o levantamento que eu tive acesso, nós estamos com, não chega a 1.300, mas tá certo? Das quais ainda estão com o registro provisório, porque não atenderam as exigências da lei, que poderão ser estipadas em qualquer momento desse tipo de operação, cerca de 400 operadoras. Isso, quando eu falo de medicina de grupo, autogestão, Unimedes, etc. Tá certo? Então, os senhores vão verificar que, de fato, da forma pela qual a regulamentação foi conduzida, eu fui uma das pessoas que mais lutei para que houvesse a regulamentação no Brasil. Tá certo? Isso foi profícuo, foi extremamente proveitoso, extremamente justo para com a população brasileira, porque antes havia anarquia completa no segmento. Isso ninguém pode dizer o contrário. Mas, na realidade, a forma pela qual foi conduzido esse processo, misturaram-se normas técnicas com normas políticas, né? O exemplo agora mais recente é que foi feito com relação à RN 196, que criou as administradoras de benefício, que na 1/10 hora saiu a norma possibilitando que uma administradora de benefício, que a rigor seria uma assessora técnica da massa contratante, passar possibilidade legal, sem as reservas próprias necessárias, delas virem a ser estipulantes de planos de saúde. Tá certo? Isso é um negócio muito perigoso, né? Porque, veja bem, só para uma outra informação importante que os senhores devem conhecer, as reservas e provisões das operadoras é um elemento absolutamente fundamental, porque senão vende-se um produto hoje e amanhã não se entrega, por falta, inclusive, de capacidade e competência gerencial e capacidade financeira para arcar com aqueles problemas. Eu não sei o número certo, mas não devo estar errando muito,
se nós tivermos umas 200 direções fiscais junto às operadoras em andamento. Se errar, não estou errando muito. Isso significa que tem muito desses 400 que ainda não têm o registro definitivo, eu acho que uma boa parte é por desequilíbrio econômico-financeiro. E que, em última análise, mesmo que haja alternativas, como, por exemplo, essa migração compulsória, essa mobilidade, portabilidade especial e etc., na tentativa de salvar, né, a alienação compulsória de carteira, quando a agência trata disso, a situação para com o consumidor já está muito complicada. Então, veja bem, o próprio conceito mutual do sistema, né, a questão, por exemplo, de como é que se financia o problema de uma contradição histórica e real. Ou seja, quanto mais velho a gente fica, velho não, idoso a gente fica. Outro dia havia uma diferença entre idoso e velho. Idoso é quando você, cronologicamente, atinge determinada idade. E velho, você pode ser velho desde o início da sua vida. Nós tivemos outro dia um filme do Brad Pitt, que mostrava do Benjamin, não sei se vocês se lembram, né? Que fazia exatamente o contrário. Agora, então a gente fica idoso, precisa de mais assistência e a nossa renda cai. Né? Então é uma contradição difícil, só resolvida com o pacto intergeracional. Quer dizer, os mais novos têm que atuarialmente contribuírem para que o day after deles não seja pior do que aquele de hoje. Então, na realidade, concluindo a questão, não vou discutir o problema da constitucionalidade, só vou permitir trazer para vocês 2 julgados, um recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, numa ação civil pública do Ministério Público do Estado de São Paulo contra uma operadora chamada Amil, em que o Tribunal de Justiça volta sobre essa questão de faixa etária do idoso, em que conclui-se o julgado dizendo o seguinte: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deixa claro que para os contratos firmados antes do advento da Lei 9656 de 98, continuam em vigor as cláusulas e condições que foram livremente estipuladas pelas partes. Se não bastasse isso, vamos lá, ao invés de comer um churrasco, examinar o que os gaúchos falam. Houve uma outra decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Exatamente por todas as razões jurídicas aqui expendidas, o autor do presente artigo defende a irretroatividade do Estatuto do Idoso para atingir contratos dos planos de assistência à saúde firmados anteriormente à sua vigência. Entendimento de forma diferente seria o mesmo que rasgar em 1000 pedaços não apenas a legislação infraconstitucional que rege a matéria, mas principalmente a Constituição Federal, colocando em risco o Estado democrático de direito, ao qual, a muito custo e após anos e anos de hibernação de todos os direitos e garantias fundamentais, conseguimos chegar. Votação unânime do Tribunal de Justiça Gaúcho, sobre exatamente a questão que nós estamos discutindo. Então, na realidade, tudo mais já foi, no meu modo de ver, devidamente colocado. Há o problema sociopolítico do Pacto Intergeracional, que essa questão que a ANS fez da RN 63 e depois alterou as faixas, é uma tentativa de se conseguir fazer isso, mas que penosamente cria problema para o moço também. Tá certo? Nós estamos vendo que cada vez mais se afasta, né? A população que está indo para os planos de saúde está cada vez mais doente. O sadio não tem condições de pagar um plano. Então ele põe quem está doente. E quem está doente aumenta o custo. Aumentando o custo, aumenta o plano, e aumenta o plano, aumenta a dificuldade para pagamento. Então, na verdade, o problema é esse. Não há como fazer diferente, a não ser aquilo que o doutor Toro disse. Né? Alguém tem que pagar o almoço. Né? Precisa saber quem paga a conta. Doutora Maristela? O assunto é bastante polêmico. Como eu disse, essa questão está sob júdice e nós estamos aguardando ansiosamente a decisão do STF e eu acho que o STF terá a última palavra nesse sentido.
E realmente a gente, desde o primeiro ano da Faculdade de Direito, nós sabemos que a lei não pode retroagir. Mas eu gostaria de enfatizar aos ouvintes desse debate que tratam-se de contratos sucessivos, né, de longa duração, cativos, relacionais, e inclusive a doutora Selma deu um exemplo, e quando ela falou, eu me lembrei imediatamente que eu estava naquela época no PROCON, que as empresas, os contratos de locação que eram cativos, eles não queriam estar sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, e hoje não tem mais essa discussão nesse segmento. E justamente esse exemplo que o doutor Toro trouxe da RN, do rol de procedimentos, que é exatamente a mesma questão. Ela se aplica por quê? Porque são contratos que vigem, né? E é justamente essa questão específica da irretroatividade. Senão, cada resolução da ANS deveria ser de acordo a partir de sua vigência e não incidir naqueles contratos firmados anteriormente. E o senhor mesmo disse que trata-se de contratos privados. Obviamente é um contrato privado, mas essa questão do consumidor foi amplamente já comentado aqui nessa tarde. Ele trata-se, houve uma mudança de paradigma no ordenamento jurídico com a vigência do Código de Defesa do Consumidor, pós-Constituição Federal. Não somos nós, consumeristas, ou as entidades de defesa do consumidor, que pensam dessa forma. Houve uma mudança de paradigma no sentido que são contratos onde há um dirigismo do Estado, ou seja, o Estado, por ser justamente o consumidor um sujeito vulnerável, o Estado intervém nessa relação. Então, não é um contrato privado como aquele que nós conhecíamos do direito civil, que ainda vigem, onde as partes livremente pactuam. E isso, aquela locução que a gente aprendeu, né, nos bancos da faculdade, o pacto sunt servanda, que o que foi avançado entre as partes vale como lei. No mundo do contrato de adesão, há um dirigismo do Estado. Inclusive, um juiz de direito pode declarar nula uma cláusula abusiva e, assim mesmo se não houver o pedido por parte do consumidor. Então, eu acho que é uma mudança de paradigma e a gente tem que verificar que o Código já vige há mais de 20 anos no nosso país e que o mundo efetivamente mudou. Então, eu acho que essa questão é bastante complicada. E, no que tange ao equilíbrio dessa relação, eu sou absolutamente favorável que essa relação ela é pactuada, inclusive um dos princípios é justamente da harmonia da relação entre o consumidor e o fornecedor, no caso, o consumidor de plano de saúde e as operadoras. Mais próximo do microfone. E as operadoras. Mas esse equilíbrio, e eu penso nesse equilíbrio como a sustentabilidade, o triple bottom line, ou seja, o equilíbrio econômico-financeiro, o equilíbrio, a justiça social e a questão ambiental, o desenvolvimento sustentável, porque hoje não dá mais para a gente não falar também na questão do meio ambiente. Ou seja, todos os contratos, eles são firmados na forma da lei, mas a própria lei determina que seja estabelecido na função social do contrato. Isso é uma inovação ao ordenamento jurídico e, inclusive, quem regulou expressamente foi o novo Código Civil, lá no artigo 421. Então, não dá para a gente dissociar. Então, o que a gente pretende é que a operadora tenha lucro, sim. A gente vive num país capitalista, ela tem que ter lucro, sim. Só que quando ela tem prejuízo, ela também não pode repassar o prejuízo para o consumidor. Porque quando ela tem lucro, ela não divide com o consumidor. O consumidor, o que ele quer? Ele quer pagar pouco, né? Mas ele quer pagar de acordo com o que ele pode. Inclusive, é bastante importante que o consumidor só adquira um produto ou um serviço de acordo com o seu orçamento doméstico. Inclusive, porque um dos problemas que ocorrem hoje no mercado é a questão do superendividamento do consumidor. E, obviamente, também essa questão do meio ambiente equilibrado. Ou seja, tem que ter essas três, o triple bottom line, para haver um equilíbrio e uma harmonia nessa relação. E a questão, um dos grandes problemas que ocorrem, não só nos planos de saúde, como no setor de seguros, que os planos de saúde têm o contrato de um plano de saúde tem uma natureza securitária, que é a questão, justamente, que o doutor Dagoberto se referiu, que é a questão do mutualismo. O consumidor, ele não sabe que ele faz parte
de um mútuo, que a relação é mutualista. Porque ele sempre chega lá no PROCON e fala assim, mas eu paguei a vida inteira e agora que eu preciso, eu não tenho, é negada a cobertura. Ele faz parte, ou seja, mesmo quando ele não está utilizando, outros consumidores estão utilizando. Então, as empresas precisam informar também corretamente os seus consumidores como é a regra do jogo, né? Isso é bastante importante, que nessa questão de seguros, de planos de saúde, tem que dar informação para o consumidor para que ele saiba. E, obviamente, também o doutor Dagoberto já disse bastante, que é importante, eu me lembro que eu estava no PROCON, quando teve toda a regulamentação, que algumas entidades de consumidor eram contrárias à faixa etária. O PROCON, desde o primeiro momento, ele foi favorável à questão das faixas etárias, justamente para entender essa questão do equilíbrio. E eu acho que os percentuais que foram colocados pela legislação são bastante adequados, porque naquela época, quando não havia nenhuma regulamentação para isso, os abusos eram muito maiores. Eu sou bastante otimista, eu acho que os avanços são muito maiores do que os problemas nesse setor. Eu que sou oriunda do PROCON São Paulo, onde na minha época eles eram campeões de reclamação, e hoje, entre as 20 empresas mais reclamadas do PROCON, não tem nenhuma empresa de saúde. Eu acho que isso é um grande avanço, Selma. Eu acho assim, a edição de uma lei e um órgão específico de fiscalização é um avanço. Tem problemas? Existem problemas, sim, ainda. Mas eu acho que nesses próximos anos, todos os atores juntos, dialogando, eu acho importantíssimo que haja um debate entre todos esses atores, os problemas tendem a diminuir. Eu acho que, obviamente, tem que se pagar a conta, e é o consumidor que vai pagar num aspecto, mas as empresas, e eu acredito muito numa figura chamada Michael Porter, que escreveu um estudo sobre reinventando a saúde, e que ele diz que a competição tem que ser por soma positiva, ou seja, não pode deixar cortar os serviços para ter lucro. Ou seja, ele tem que dimensionar corretamente os valores na hora que ele fizer a nota técnica e apresentar ao órgão regulador. Obviamente, e inclusive a ANS, eu disse isso no início da minha apresentação, que o órgão regulador ele não pode criar direitos nem extinguir direitos. E a gente vê algumas regras da ANS mudando o que a lei originária diz. E, inclusive, no que tange a questão do rol de procedimentos, que eu venho aqui a público dizer que eu sou contrária à ANS determinar a obrigatoriedade das operadoras em oferecer a amplitude e só cobrar um ano depois, porque ela não pode exigir uma contrapartida que ela não merece. E, inclusive, eu acho, já que a gente está num debate público, que é importante que os dirigentes dos órgãos reguladores, da SUSEP, da ANS, sejam técnicos, que não haja trocas políticas e que eles sejam pessoas sérias e que conheçam bem este mercado bastante complexo. E eu acho que a ANS hoje ela está com 3 cargos vagos, que cabe à Presidente da República e ao Congresso Nacional, inclusive, que tem a prerrogativa de escolher esses dirigentes, que eles escolham adequadamente e que, além de escolherem, que eles cobrem desses dirigentes a sua postura durante os seus mandatos. A Selma gostaria de falar. Eu só queria, para finalizar, a gente viu aqui que é um tema, né, muito espinhoso. Eu acho que nós avançamos, sim, com a regulamentação, né? Eu acho que a lei e a atuação da agência, nós deixamos de ter alguns abusos, né? Fomos limpando o mercado, né? Também expurgando de empresas que não eram sérias, enfim, né? O problema de gestão, o fato da lei determinar, né, a cobertura a todas as doenças, enfim, né? Não ser possível a limitação, por exemplo, de dias de internação, esse ou aquele exame, né? Isso tudo representou, obviamente, um avanço, né? Mas a gente vê a persistência ainda de muitos problemas, né, no dia a dia do consumidor com a sua operadora, a dificuldade que ele tem de acessar os serviços, apesar de todas as iniciativas aí da agência
no sentido de cercar esse problema, induzir as operadoras a darem um serviço de melhor qualidade, seja com o regulamento dos prazos de atendimento, a questão da portabilidade, agora o pool de risco envolvendo a questão do reajuste, nós temos questões que subsistem, né? Como eu disse, de acesso aos serviços. Nós temos questões corriqueiras, por exemplo. As operadoras elas se sujeitam ao decreto federal do SAC, né? Do Serviço de Atendimento ao Consumidor. Mas a gente vê muito problema de consumidor nas linhas de atendimento a serviços. Então, quando ele pede um exame, ele está com a justificativa do médico, você não tem um processo transparente dentro da operadora, o consumidor fica com o ônus de andar e de dialogar com o médico, com a operadora, com a administradora, que é uma figura que ganhou força com a regulamentação. Isso é muito preocupante também para a gente. A administradora... E nós temos aí uma grande administradora que foi concentrando outras, que cria problemas também, não resolve esses problemas e se coloca como não sendo uma operadora de saúde, ou seja, ela consegue fugir de tudo aquilo, mas, ao mesmo tempo, ganhou esse poder, né? Mas a gente tem, só para fechar, problemas que subsistem. Eu acho que essa demanda no PROCON diminuiu também em função de quê? Né? A questão dos reajustes também. Do diálogo e também dos reajustes, né, de preço. A gente tem aí a questão o PROCON não tem como encaminhar essas questões de reajuste, de sinistralidade, de planos coletivos, né? Ele não pode atender a um consumidor individualmente dentro de um plano coletivo, né? Negociar para ele ali um abatimento no preço, quando isso vai estar prejudicando toda a carteira, né? Então, se antes nós atuávamos também na questão do reajuste, hoje nós ficamos afastados dessa questão por conta da sinistralidade. É uma questão que também não é, né, controlada pela agência. Então, esses números, isso não quer dizer que esses consumidores não cheguem ao PROCON, né? E é o que nos deixa muito preocupados, né? Existem muitas dúvidas. Ele é um setor, ele está sempre entre os 10 mais demandados, né? 70% dessas demandas se referem a dúvidas. Dúvidas de que eu posso ter recebido esse nível de reajuste, né? Ela pode ou não pode recusar tal atendimento, né? Agora, só para fechar, acho que é um setor, como eu disse, complexo, difícil. Eu acho que não dá para pensar ele isoladamente do setor público de saúde. Como é que se articula uma coisa com a outra? Como é que o próprio setor, e pensando aí só na saúde supletiva, né? Será que esse modelo não é um modelo pouco racional, né? O consumidor... Ele é obrigado a atender essa lógica de atendimento, né? Ele não consegue desenvolver aí uma consciência sanitária de como consumir melhor e mais adequadamente esses serviços. Portanto, ela acaba sendo uma medicina cara, né? A gente sabe disso, o consumidor passa por vários especialistas, pede-se o mesmo exame, não é culpa do médico, também não é culpa do consumidor, é culpa do modelo, é um modelo caro, né? E aí a gente vai se perguntar, ele vai ser sustentável, né? Com ampliação da expectativa de vida das pessoas, o avanço na área médica. E o consumidor tem que ter aí não só o atendimento, é claro que tem que ser privilegiado o atendimento ali preventivo, básico, né, secundário, mas ele também tem direito, quando necessário, àquela medicina de ponta, curativa de ponta, né, um atendimento hospitalar, de UTI, de complexidade, né? Ou seja, não são questões fáceis, né? Mas nós não podemos, na solução dessas questões, colocarmos esse peso sempre do lado. É óbvio que é o consumidor que paga a conta, né? A gente, quando consome alguma coisa, se entra num restaurante, eu sempre ouvi muita comparação de plano de saúde, consumidor de plano de saúde, com aquele que entra num restaurante, né? Se ele quer comer um sanduíche de mortadela, ele vai pagar X, se ele quer comer um prato mais... É óbvio que é ele que paga a conta, mas ele não tem que pagar uma conta que não é dele, né? Então, me preocupa muito essa questão da retroatividade ou não, e como é que isso vai ser resolvido, porque, lendo agora, né, essa sentença referente a planos antigos, né, anteriores a 9656, que não se aplicaria o Estatuto de Idoso a essas pessoas. Agora, veja só, esse contrato antigo, nós podemos imaginar aí centenas de pessoas com um contrato antigo
que sequer menciona ali, muitas vezes, claramente, qual é o percentual de reajuste, como é que foi calculado, se existe esse percentual lá atrás, né? E ele tem que se sujeitar agora a um reajuste, às vezes, de 200%, 300%, e, obviamente, que ele se sente injustiçado. E, muitas vezes, ele vai pagar um preço muito acima, se aplicado esse reajuste, muito acima de um preço hoje de mercado, para aquela faixa de idade. Então, obviamente, que não dá para aceitar uma situação que cria tanto desequilíbrio para algumas pessoas, né? Mas eu acho que é um tema que é importante estar se discutindo sempre, né? Mas, se a gente for aprofundar essa discussão, nós vamos chegar a um modelo de saúde, né? Eu acho que nós vamos chegar aí, né? Nessa convivência do público com o privado. Eu não concordo com a questão do suplementar. Eu acho que o modelo ele duplica a saúde, com algumas exceções, né, de cobertura. Acho que não inadmissível a questão, por exemplo, do rol não retroagir, né? O consumidor, quando atualiza uma mensalidade que ele paga para o plano, ela é atualizada também com base nos custos médicos hospitalares. Portanto, tem que ser incluído as novas tecnologias, né? Mas é isso. Eu gostaria de colocar as questões para o Dr. Toro e, mais uma vez, é nos pego pelos minutos finais, né? Então, eu peço um breve comentário. Especificamente, eu vou colocar para o Dr. Toro e para o Dr. Dagoberto. A sensação que o idoso está enfrentando, e não digo só o idoso, está ocorrendo a elitização. Quem tem mais consegue pagar melhores médicos, melhores laboratórios, enquanto que cada vez menos as pessoas, mesmo os contratos coletivos, têm acesso à qualidade de serviços. O que a Selma brilhantemente aqui expôs, a qualidade é muito comprometida, assim como a doutora Maria Estela reforçou. Se nós pesquisarmos nos tribunais, as reclamações dos planos de saúde são sempre pela negativa. Está às vésperas ou na hora de fazer a cirurgia, houve todo um procedimento anterior de aprovação, mas nos minutos finais os planos de saúde sempre se negam. Então, os idosos hoje estão enfrentando a venda da sua carteira para uma outra operadora, que não vou designar o nome, mas a qual vem sofrendo para marcar as consultas. Leva-se mais de 1 mês, 2 meses para agendar. As qualidades dos médicos, infelizmente, dos laboratórios, dos hospitais é inferior. Então, eu gostaria brevíssimos comentários do Dr. Toro e do Dr. Dagoberto a respeito dessa situação prática. Primeiro aspecto que eu queria só retomar na fala da doutora Maria Estela é que, em momento algum, nós estamos dizendo que está afastado do Código de Defesa do Consumidor. É um contrato privado, mas é um típico contrato de dirigismo contratual. A lei dos planos de saúde estabelece toda a regra do contrato. Hoje não existe a liberdade de estabelecer as cláusulas. O artigo 16 estabelece todas as regras, todas as cláusulas que tem que ter um contrato. O rol de cobertura, o mínimo, é aquele da ANS. Uma operadora de plano privado de ciência de saúde deve seguir patrimônio mínimo ajustado, margem de solvência, provisões técnicas, ativos garantidores, questões que a maioria dos consumidores desconhecem, como é que funcionam. E aqui nós não estamos fazendo a defesa de plano de saúde ou contra o consumidor, nós estamos querendo que tenha sustentabilidade esse setor. Eu quero, daqui a 30 anos, poder ter o meu plano de saúde. Eu quero que a minha filha, que tem 15 anos agora, quando ela for precisar, daqui a 20, 30, 40, 50, o plano de saúde dela esteja rígido, esteja sólido. Essa que é a ideia. A doutora Selma coloca com muita propriedade que a discussão talvez seja do modelo. Michael Porter, que foi citado pela a doutora Maria Estela Gregori, é um dos grandes críticos ao modelo americano, e nós seguimos exatamente esse modelo americano no que concerne a prestação de serviços aqui. O Michael Porter é um dos maiores críticos. Ele mesmo tem uma obra recente que ele fala que tem que repensar, na verdade, a saúde. Porque essa história de simplesmente dar atendimento não resolve. Nós temos que dar atendimento com qualidade, dar atendimento para quem precisa, de uma forma seletiva, porque o cobertor é curto. Então, ou você cobre um lado ou você cobre outro. Então, na realidade, nós estamos fazendo uma discussão aqui sobre a sustentabilidade de um setor e aquilo que está no próprio Código de Defesa do Consumidor, que é a harmonização de interesse. Quando a doutora Kim coloca, eu já termino, a questão de que o Estado está repassando para a iniciativa privada uma série de, aumentando o rol de cobertura, se isso não é bom para igualar, isso é péssimo, porque na verdade o Estado está se exonerando, na verdade, de uma série de coisas. Apesar da carga tributária ser cada vez maior, a gente precisar pagar cada vez mais tributo, cada vez o Estado vai oferecer menos, que ele coloca para a iniciativa privada e essa conta vai vir para nós mesmos. Nós aqui dessa sala é que vamos pagar a conta. Então, na realidade, a gente precisa entender se nós estamos falando numa saúde complementar, numa saúde suplementar ou numa saúde substitutiva do Estado. Só que a carga tributária continua muito pesada.
Doutor Dagoberto. A relação da cobertura assistencial, ela envolve uma série de questionamentos. Nós tivemos uma resolução 259 que fixou prazos absolutamente, segundo a ONS, fruto de pesquisas, nível de atendimento. Está gerando uma série muito grande de conflitos, inclusive médicos se descredenciando para que na localidade dele não tenha credenciado para ele receber como médico atendendo paciente particular, entendeu? Então, é um negócio complicado. O que eu quero ponderar é o seguinte: pela legislação, compete à ANS não apenas normatizar, controlar e fiscalizar as operadoras, mas também os produtos que ela oferece. Então, quando você entra com pedido de registro do produto que você vai oferecer, a ANS tem sido muito rigorosa na aferição da rede assistencial, para ver se é suficiente e necessária. E, além disso, o que é muito importante também, está havendo uma fiscalização muito séria a respeito dessa questão de cobertura assistencial. Pode ocorrer problemas? Pode, mas eu posso te garantir, hoje os problemas são bem menores do que eram antes da regulamentação. Bom, eu vou passar as palavras para as considerações finais. Nós não conseguimos esgotar porque é um assunto realmente árduo, porque é preciso entender um pouco para quem está nos assistindo. Mesmo nós profissionais temos dificuldades, lógico, aqui menos os 4, eu me coloco na dificuldade do dia a dia, de compreender de como funciona esse mecanismo. Vou passar por 1 minuto as considerações finais, então eu começo com o Dr. Toro. Nós precisamos achar uma forma que tenha segurança jurídica para todas as partes. Segurança jurídica para o consumidor, segurança jurídica para quem está operando o plano de assistência à saúde. Quando a gente fala assistência à saúde, a gente pensa que é só empresas milionárias, com lucros milionários. Boa parte do setor também são de autogestões, são trabalhadores, são servidores públicos, que se auto-organizam para uma prestação de serviço de assistência à saúde e que estão sujeitos às mesmas normas de uma seguradora, de uma grande medicina de grupo, de uma cooperativa. Então, na realidade, nós precisamos ter muito cuidado quando nós tratamos esse assunto e precisamos buscar a sustentabilidade, porque, como disse a doutora Selma, nós temos o aumento da expectativa de vida, nós temos as novas tecnologias, o impacto das novas tecnologias anualmente que acabam, na verdade, onerando esta conta. Nós temos que cuidar não só da questão do acesso, mas da qualidade. Não basta simplesmente autorizar o consumidor a ter todo e qualquer atendimento. Esse atendimento tem que ser um atendimento específico, tem que ser um atendimento que venha, na verdade, ao encontro daquilo que ele necessita. Então, não é pura e simplesmente garantir o acesso. Então, nós precisamos pensar esse setor com muito cuidado, porque, relembrando ainda o que disse Kelly, somos todos consumidores e somos todos beneficiários de planos de saúde. Só antes de passar a palavra à doutora Maria Estela, doutor Toro, as operadoras estão pensando, refletindo isso, propondo ou encontrando um novo caminho? Na verdade, as operadoras hoje têm uma regulação, como disse o doutor Dagoberto, bastante pesada, bastante incisiva no que concerne a rol mínimo, no que concerne a prazos de atendimento. E hoje você vê constantemente operadoras sendo multadas, suspensão de comercialização. Mas está buscando assim, um outro modelo? Estão estudando? Estão fazendo essa pesquisa? Quem estabeleceu o modelo foi a lei. Não, mas na assim, verdade, se a Selma aqui colocou a questão da sustentabilidade, nós estamos todos aqui refletindo, pergunto se as operadoras, diante também dessa argumentação de que não estão conseguindo aguentar, eles estão buscando uma nova proposição, porque pode propor. A nova proposição depende de mudança do texto de lei. Quem estabelece esse modelo de regulação é a legislação, não é nem a própria ANS, é a regulação. Hoje começam a ter alguns mecanismos de solução, de formas alternativas de solução de controvérsias. Vai entrar agora em vigor a norma da ouvidoria e eu quero crer que seja um avanço muito importante. Hoje, a operadora, quando nega, ela tem que, por escrito, manifestar o porquê que ela negou. É um direito do consumidor ter a informação. A operadora tem que fornecer um guia de leitura contratual, um manual estabelecendo quais são as cláusulas
quais são as restrições do contrato. E hoje a gente percebe, quer dizer, melhorou muito. Tem problemas, e veja, e as operadoras que não respeitam o consumidor, essas devem ser afastadas do mercado. Mas hoje a gente vê, dentro da regulação, dentro das normas que nós temos, hoje nós temos uma melhora bastante significativa. Tanto que as operadoras já não estão mais na primeira página, nas primeiras páginas dos jornais, já não são as campeãs de reclamações perante o PROCON. E quando se coloca, por exemplo, não, mas todas as operadoras negam na hora que a pessoa vai precisar, não é verdade. Se nós formos ver o número de ações judiciais, o número de reclamações em relação ao universo, na verdade, de beneficiários de plano de saúde, vai verificar que isso realmente não corresponde ao número tão significativo. Não deveria existir, concordo, em número general, mas não é exatamente assim e a gente não pode generalizar essa situação. Agora, agradeço ao doutor Toro, agora passo a palavra à doutora Maria Estela para as considerações finais. Bom, eu acho que antes de eu começar a fazer minhas considerações finais, eu preciso pegar uma carona no Dr. Toro, no que tange justamente essa questão da discussão do modelo regulatório. Eu acho que a Lei 9656, ela foi aprovada no Congresso Nacional e por 45 medidas provisórias ela foi alterada, hoje só restam 3 artigos aprovados no Congresso Nacional. Então, eu acho que as operadoras estão sempre em seminários, congressos, discutindo, os órgãos de defesa do consumidor, mas essa ampliação desse debate tem que ser conjunta com o Congresso Nacional e o Congresso, desde que ela foi aprovada, teve alguma iniciativa alguns anos atrás, com audiências públicas, e por conta de outros assuntos de relevância nacional, esse assunto ficou de lado. Então, eu acho que esse assunto tem que ser discutido no Congresso Nacional. Eu acho que não é justo uma pessoa que não tem mandato legislativo como eu ser uma das autoras de um artigo vigente nesse país. Eu sou autora de um artigo e não tenho mandato para isso. Então, eu acho que essa discussão tem que ser no Congresso Nacional. Agora, fazendo as minhas considerações finais, eu entendo que esse debate foi bastante profícuo, eu acho que tem que se repetir justamente por se tratar de um assunto bastante polêmico. Eu entendo a saúde como uma vertente da cidadania. E eu acho que esse assunto perpassa pelo atendimento de qualidade para o consumidor, sujeito vulnerável, o idoso hipervulnerável, e nessa relação, os fornecedores, no caso as operadoras e os prestadores de serviços, devem tratar esse consumidor com atendimento humanizado, justamente fazendo com que ele seja um parceiro, um grande amigo, não um inimigo, um adversário ou com pouco caso. Porque, ainda mais se tratando de um assunto de relevância tão importante que envolve a vida, que é a saúde, ele tem que entender e conversar com esse consumidor, ele tem que tocar nesse consumidor, ele tem que tratar ele de uma forma diferenciada, porque justamente a gente só consegue a dignidade da pessoa humana dessa forma. E eu disse inicialmente que o nosso princípio maior é o da dignidade da pessoa humana, e eu tenho a agradecer de estar aqui com pessoas tão queridas. Muito obrigada. Muito obrigada. Imediatamente a Selma, 1 minuto para as considerações. Não, eu vou reforçar que a fala da Maristela, eu acho que antes até de estarem preocupados com a legalidade ou não, a retroatividade ou não, eu entendo que isso seja uma preocupação aí das operadoras, mas acho que é muito importante isso que a Maristela colocou, né? Se a gente considerar que nós tivemos aí um incremento, né, de beneficiários de planos de saúde, por quem, né? Pela chamada nova classe média, né? Que as pessoas, quando entram com uma expectativa, né? Em cima de uma oferta que é feita, de uma publicidade, da ação dos agentes de venda. Nós temos pessoas, né? Contribuindo há anos com plano de saúde, às vezes com o mesmo plano de saúde, envelheceram ali, são idosos hoje. Então, quer dizer, mesmo que o sistema supletivo, sistema aspas, né, supletivo de saúde, ele esteja apartado das diretrizes, vamos dizer assim, da saúde pública, né, de uma política pública, é importante que as operadoras comecem a mostrar aí uma preocupação no sentido de serem gestoras de saúde mesmo. Eu acho que a agência tenta induzi-las para isso, mas acho que as iniciativas ainda são muito tímidas, isoladas. Então, antes de fazer prevalecer ou não, se retroage, se não retroage, do ponto de vista legal ou não, pensar nesse conjunto, nessa massa de beneficiários com mais de 60 anos de idade e dialogar.
né? Eu acho que é chamar para si o problema, né? Eu tenho X pessoas nesta faixa de idade, com data de contrato do ano tal. Existem formas de você estar tratando o problema e o consumidor está ali disposto a ouvir, sim. São vários os casos em que a gente intermediou dentro do PROCON e conseguimos um acordo para essa pessoa, né? Ou seja, uma adaptação, ou um desconto nesse reajuste, porque ele não estava também condizente se você vai aplicar pura e simplesmente aquilo que constava do contrato dele lá de 2001, 2000, vai ficar desequilibrado também, né? Em desfavor desse consumidor. Então, vamos olhar essa massa de beneficiários como um conjunto de pessoas a quem essa operadora deve atuar aí mais também como uma gestora em saúde. É isso. Obrigada, a Selma. Agora, 1 minuto, doutor Dagoberto. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Achei essa tarde realmente com a companhia de vocês, da sua experiência, da forma pela qual está sendo colocado. Nós que vivemos esse problema no dia a dia, a grande realidade é o seguinte: os planos privados de assistência à saúde vieram para ficar. Eu sou negociador pelo lado patronal dos principais sindicatos que recebem quase 500 pautas de reivindicações de trabalhadores e sindicatos representantes de diversas áreas. Sem nenhuma exceção, o benefício reivindicado pelos sindicatos é assistência à saúde aos seus trabalhadores, aos seus sindicalizados e às suas respectivas famílias. Então não dá mais para dizer que o problema é saúde de todos e dever do Estado. Já passou o tempo disto. Tá certo? Também a grande pergunta é o seguinte: se amanhã os planos de saúde deixarem de existir, o SUS vai cumprir sozinho o mandamento constitucional da saúde é direito de todos e dever do Estado? É óbvio que não. O que é financiado o sistema privado de plano de saúde no Brasil é um montante de tal ordem que a população que contribui para a Seguridade Social, portanto, pagamento do SUS, tá certo? É muito maior proporcionalmente do que, na realidade, as verbas destinadas ao Sistema Único de Saúde. Então, diante disso, é uma instituição nacional absolutamente fundamental. Agora, o princípio básico hoje ainda é do mutualismo, tá certo? Então, se não se considerar isso, a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro das operadoras pode ser maior, menor, etc. Nós tivemos muitos exemplos no curso disso. Outro dia, por exemplo, eu fiquei surpreendido em saber que a situação financeira de um determinado grupo aí era extremamente difícil, né? Por várias razões. Às vezes má gestão, às vezes exatamente a questão de ter que fornecer coberturas que não estavam orçadas, né? E assim sucessivamente. Temos que ter cuidado com isso. Guy Lossac, que é um dos grandes estudiosos da medicina social, ele dizia, com isso eu vou encerrar, ele dizia com muita propriedade: o bem maior é a vida. Porém, a vida, para subsistir, ela necessita de que haja assistência à saúde. E a assistência à saúde tem um preço. E esse preço tem que ser pago pela sociedade beneficiária. Então, não há dúvida nenhuma. É a história de que não há lanche livre. Sem dúvida nenhuma, o lado social é fundamental, mas o sistema como todo tem que ser preservado. Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores, a Escola Superior de Advocacia agradece muitíssimo a todos os debatedores, ao nosso comentarista aqui presente, pela exposição brilhante, explicativa. E aqui eu vou encerrando, deixando um modelo que existe sim. Um modelo talvez ideal que o Brasil esteja buscando, que eu não sei se é do conhecimento aqui de todos, que é da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, no ano de 1960, ela colocou o estudo como a meta de uma nação. Tanto que hoje a Coreia do Sul está disputando nos campeonatos de matemática, em tudo que é setor educacional, se encontra nos primeiros lugares. E lá, nos anos de 1970, uma pessoa que precisou recorrer ao hospital público, sentindo o cheiro de gás, porque a Coreia do Sul sofre de um inverno rigoroso,
hoje totalmente eletrônico, todo o sistema de ar-condicionado, de aquecimento, tudo, mas naquela época a Coreia do Sul contribuiu, sim, com a poluição do mundo, porque ele utilizava-se daquele carvão, né, da queima daquele carvãozinho para poder aquecer. E essa pessoa, no ano de 1970, quando sentiu o cheiro desse gás, que iria colocar em risco o seu bebê, simplesmente saiu desse hospital público, atravessou a rua e foi ter o bebê num hospital privado. Que lá se competem, é um preço justo, não existe carência. Isso desde os anos 1970. Então, o modelo existe. E aqui eu deixo, então, essa nota, que é possível que o Brasil se busque. E nós estamos encerrando com a reflexão necessária. Nós precisamos acompanhar, sim, o que os nossos políticos estão fazendo, porque isso nos intervém diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Vejam a exemplo desse tema que é árduo, complexo e que repercute na vida de cada um de nós. Agradecemos a audiência e nos despedimos para o próximo debate numa outra ocasião. Gostaria de agradecer mais uma vez à Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil por permitir que a gente possa estar aqui para poder debater um tema bastante árduo, um tema bastante sensível. Sensível seja pelo aspecto político, sensível seja pelo aspecto jurídico e sensível também pelo aspecto social. Como todos os debatedores afirmaram, e isso é uma verdade praticamente incontestável, toda essa sistemática do plano de saúde, do aspecto do sistema de saúde nacional, seja pelo aspecto, principalmente pelo aspecto privado, nasceu em função da falência do Estado. É óbvio que o Estado ele não consegue há muitos e muitos anos implementar um sistema de saúde mínimo. E eu não digo um sistema de saúde de ponta, seja como na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, longe disso. Mas o Estado ele está falido por esse aspecto e todos nós sabemos que não só pelo aspecto do sistema de saúde, mas também pelo aspecto da previdência, não é? É óbvio também que, como diz o doutor Dagoberto, o mutualismo ele precisa ter um viés bastante preponderante nessa relação de consumo, nessa relação jurídica que se estabelece entre o consumidor e a empresa prestadora de serviço ou plano de saúde, né? O atual ministro da Justiça, o doutor José Eduardo Martins Cardoso, eu não sei se foi a tese de doutoramento dele, a dissertação de mestrado dele, de 92, 93 para a RT, que ele fala especificamente sobre a irretroatividade da lei, não é? E eu convido a todos que possam efetivamente ler, se debruçar sobre esse tema e, obviamente, aplicar para o debate, para o tema do debate de hoje. Eu não consigo visualizar, né, e aí eu não estou falando como advogado, como um professor de direito, eu falo efetivamente como consumidor, eu não consigo visualizar, e eu desconheço, pelo aspecto mais prático possível, que as empresas de plano de saúde elas têm um prejuízo de maneira permanente ou de maneira insistente. Isso não é verdadeiro, não é? Isso não é verdadeiro. Embora o doutor José Luiz Toro tenha mencionado que uma série de empresas, ao longo desses anos, tenham acabado, ou foram vendidas, ou tiveram prejuízo, realmente isso é verdade, até porque eu também mencionei isso. Mas isso é uma parcela ínfima, muito diminuta, dentro desse universo do sistema de saúde privado. A bem da verdade, existe uma cartelização no sistema privado, não é? Pelo menos aqui na região sudeste, né? Nós sabemos que existe aí meia dúzia de empresas que efetivamente dominam o mercado, né? E infelizmente não existe uma intervenção de maneira bastante pujante, de maneira bastante contundente pelo CAD, né? Então veja, embora tudo isso possa existir, eu também tenho que concordar, ainda que em parte, com o doutor Toro e também com o doutor Dagoberto, que o consumidor ele precisa entender o seguinte, não é porque ele vem pagando o plano de saúde, a mensalidade do plano de saúde há longos e longos anos, e quando ele necessita, ele não tem uma determinada cobertura, ou ele não pode ser submetido a uma determinada intervenção cirúrgica, que isso, pelo aspecto moral, isso não deveria acontecer, ou qualquer coisa do gênero. O consumidor ele precisa ter uma consciência de maneira bastante clara, de maneira bastante transparente, que ele faz parte como um membro ativo de toda uma coletividade, que são os demais consumidores, não é? Para a manutenção daquele sistema de saúde.
E é óbvio que esse sistema de saúde, quando eu digo sistema de saúde pelo aspecto privado, não é um sistema de saúde também que tem um viés bastante econômico, que tem um viés bastante capitalista e, na minha humilde opinião, muito mais favorável às empresas e plano de saúde do que a figura do consumidor em si. Isso é absolutamente intangível, não há dúvida disso. Não há dúvida disso. Não é? Eu também me questiono, muitas empresas de plano de saúde também têm o seu capital aberto e, obviamente, por determinação jurídica, existe a obrigação de que elas publiquem seus balanços, enfim. Eu desconheço até hoje qual é o lucro de cada empresa. Não é? Agora, veja, o discurso, ou pelo menos a regra matriz do discurso das empresas do plano de saúde é a nota técnica atuarial, ou seja, tem que existir uma composição econômica, um cálculo econômico, o consumidor ele tem por obrigação até jurídica suportar esse custo, não é? Mas veja, como disse a doutora Maristela Gregori, quando existir o prejuízo, né, e quando eu falo prejuízo, é de uma maneira bastante, quase que metafórica, né, porque são pouquíssimas as empresas de plano de saúde que têm prejuízo. A bem da verdade, elas têm lucros bastante consideráveis, isso realmente é uma verdade. Mas veja, nós temos que considerar também o quê? Esse aspecto atuarial precisa ter um equilíbrio tanto para o consumidor quanto também para a empresa. Não há dúvida disso. E aqui, eu repito, nós não temos que imaginar que a empresa de plano de saúde ou seguro-saúde tenha que ter prejuízo. Longe disso, longe disso. A empresa tem que ter lucro, não há dúvida. Até porque ninguém dá início a uma atividade econômica para ter prejuízo. Ninguém vai começar um negócio para ter prejuízo. Isso seria um absoluto contrassenso, né? Isso vai contra exatamente a qualquer tipo de discurso capitalista. E nós vivemos num país capitalista, não é? Agora, o sistema de saúde privado, ele é um sistema de saúde bastante complexo, é um sistema de saúde bastante intrincado, não é? Que, como eu disse, nasceu em função da falência do Estado, na geração da saúde pro contribuinte, pro brasileiro, de uma maneira geral, não é? E nós estamos percebendo, nós estamos constatando que, ano a ano, vem aumentando, vem majorando o quê? A quantidade de consumidores que migram do sistema público para o sistema privado, não é? Embora também nós devemos considerar que em alguns aspectos também do SUS existe também uma melhora bastante significativa, não é? Mas veja, nós temos também que considerar que esse sistema de saúde privado, né, repito, embora exista o cálculo atuarial, que é propalado, que é invocado por todas as empresas de plano de saúde, nós precisamos tentar encontrar ou dimensionar ou construir um modelo que o plano de saúde tem o seu lucro, não há dúvida, deve ter, mas também o consumidor ele precisa ter a consciência de que há de se pagar, não há dúvida, mas se pagar um valor menor ou o menor valor possível. E nem sempre o pagamento do menor valor possível é aquele valor ideal para o consumidor. Longe disso, longe disso. Mas nós precisamos encontrar, e quando eu falo nós, o governo precisa ter uma parte, quando eu falo governo, quando eu falo Congresso, quando eu falo todo mundo, seja no aspecto jurídico, seja no aspecto social. Aqui nós tivemos os advogados das empresas de plano de saúde, nós tivemos uma cientista social, que é a doutora Selma Amaral, tem a doutora Maristela Gregori, que foi diretora do PROCON, foi diretora da ANS, eu como advogado, professor de Direito, doutor Aquim também. Nós precisamos cada vez mais cogitar e imaginar um modelo, não é? Aqui, como nós já sabemos, é um modelo que é copiado do sistema norte-americano, mas nós precisamos imaginar um modelo bastante próprio ao povo brasileiro, não é? De uma dúvida também que, se não existir o sistema privado de saúde, vai existir um colapso de uma tal forma que a figura pública, o governo não consegue administrar, não consegue gerenciar, longe disso, mas há que se pensar no modelo, pelo menos a médio e longo prazo, que o valor pago pelo consumidor seja um valor bastante justo, não é? Segundo aspecto, que todos esses reajustes determinados pela lei, não há dúvida disso, sejam reajustes que, pelo aspecto prático, sejam implementados no menor percentual possível, não é? Até porque não é porque, vamos falar o cliente, né? Porque a operadora de saúde gosta de falar cliente, não consumidor.
o cliente, embora idoso, isso não significa dizer que idoso, ele é um cliente habitual do médico. Onde disso? Nós temos aí consumidores que têm 60, 70, 75, 80 anos, que têm uma atividade física bastante considerável, que têm uma saúde invejável, que eles visitam um médico, quando muito, uma vez por ano ou 2 vezes por ano. E isso, em termos de custo, impacto econômico para a empresa, é uma maravilha. Nós temos aí também que nasceu uma grande empresa de saúde, né, que tem até no seu nome até um caráter de prevenção, não é? Então, contratualmente falando, aquele consumidor vá efetivamente ao médico a maior quantidade de vezes possíveis, né, para exatamente evitar o quê? Aquele custo maior, seja uma cirurgia um pouco mais delicada, seja um tratamento de um câncer, seja um tratamento de uma outra doença um pouco mais complexo, né? Mas, para que a gente possa finalizar, o debate de hoje foi um debate bastante rico. Nós tivemos aí a opinião de uma série de profissionais bastante gabaritados. A minha opinião fica no sentido de efetivamente concordar em parte com ambas as partes, tanto a doutora Maristela quanto a doutora Selma, como também concordo em alguns aspectos com o que o doutor José Luiz Toro, o doutor Dagoberto disse, não é? Mas acho que todos nós conseguimos converger exatamente para uma ideia central: a criação de um modelo de saúde privado que atenda ao consumidor de maneira justa, economicamente falando, socialmente falando, politicamente falando, e também de maneira justa para as empresas de plano de saúde. Mais uma vez, obrigado a todos pela participação e por ter assistido a esse debate. Obrigado, uma boa tarde.